XVI, uma emergente no reino de Dom Manuel. Há anos e anos vendo aqueles bispos e aqueles reis desfilando na sua frente com aquelas roupas vermelhas maravilhosas que você não podia usar porque aquela cor era a exclusividade deles. Aí alguém lança no mercado uma tinta muito mais barata, um tecido igualzinho daquele vermelho. Pô, você não ia querer? Você ia se jogar. Claro que todo mundo queria. Foi o que aconteceu na Europa no século XVI. Virou moda. Do século XVI. Essa aí, ó, o pau-brasil. Essa árvore vinha de umas terras recém-descobertas que eles achavam que não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada. Essas terras talvez ficassem esquecidas por lá se não fosse essa árvore, da onde os exploradores tiravam o pigmento que popularizou a cor vermelha nos salões europeus. Os primeiros 30 anos depois do descobrimento, o Brasil viveu exclusivamente da exploração do pau-brasil. Até esse momento, a árvore era a única coisa de valor que os portugueses tinham encontrado por aqui. Em 1501, Américo Vespúcio, aquele do chapeuzinho incrível, descreveu o Brasil assim: nessa costa não víamos coisa de proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil. E visto que não encontrávamos coisa de metal algum, acordamos nos despedirmos dela. Os caras ficaram arrasados, foram embora, decepcionadões. Se bem que o pau-brasil não era pouca coisa, não. Porque o pigmento extraído dele era um dos produtos mais cobiçados daquela época. Do litoral brasileiro, do Ceará ao Rio de Janeiro, isso já era, isso foi assim. Vê se você encontra um pau-brasil no matinho atrás do sítio de alguém, numa rua em Fortaleza ou no Rio. Mas antes do descobrimento, o Brasil era assim de pau-brasil. Até o fim do século XVI, os europeus derrubaram mais de 2 milhões de árvores. O que significa 20 mil árvores por ano, 50 árvores todo dia. Tem gente que diz que foram extraídas mais de 70 milhões de árvores. Não sobrou quase nada. Você, por exemplo, já teve a oportunidade de conhecer um pé de pau-brasil assim, pessoalmente? Já tinha visto uma flor como essa? Olha só, ela tem 5 pétalas, sempre 4 amarelas e uma vermelha. Sofisticada, né? O pau-brasil virou um bom negócio, tanto que começou a atrair piratas. Para garantir o controle da colônia sem gastar um tostão, o rei Dom Manuel arrendou as terras para o Fernando de Noronha, que era um milionário da época. Essa foi, então, a primeira privatização no Brasil. Era ele quem explorava e defendia o pau-brasil. O Brasil era um bom negócio também para os índios. Em troca das árvores que eles derrubavam, eles recebiam machados de ferro. Quer dizer, os índios daqui passaram da idade da pedra para a idade do metal instantaneamente. Isso que para o resto da humanidade tinha levado milhares e milhares de anos. Com um machado de pedra, eles levavam muitas horas para derrubar uma árvore. Com um machado desse, 15 minutos. E assim, eles podiam derrubar mais árvores e ganhar mais machados para derrubar mais árvores.
A exploração do pau-brasil foi tão atabalhoada, ansiosa, desastrada, que em pouco tempo o rei de Portugal percebeu que ele não ia ter mais nenhuma árvore na sua colônia, nem para contar a história. E aí decretou uma lei para regularizar o corte. Aí, arrancar o pau-brasil passou a ser uma sujeira. Sendo informado das muitas desordens que há no sertão do pau-brasil e na conservação dele, mandei fazer este regimento. Toda pessoa que tomar mais quantidade de pau-brasil e que lhe for dada licença, além de o perder para minha fazenda, se passar de 50 quintais, sendo peão, será açoitado e degredado por 10 anos para Angola. E passando de 100 quintais, morrerá por ele. Não adiantou nada. Se você não conhece um pau-brasil pessoalmente, com certeza não deve conhecer também o vermelho Brasil. Vamos ver que cor é essa? A cor vermelha extraída do pau-brasil é um corante, na verdade, chamado brasilina, que é um composto fenólico que está associado às paredes celulares. Paredes celulares é como se fosse o esqueleto de um vegetal, é o que confere resistência, é o que permite que a planta fique ereta. Antes do século XVI, o pau-brasil utilizado para corante não era o mesmo que nós temos no Brasil. É uma outra espécie de leguminosa que ocorre na Ásia, mas que também produzia essa mesma coloração. Na verdade, a coloração era muito semelhante. Mesmo essas espécies que a gente chama de falsos, são um conjunto de falso pau-brasil, que muitas vezes são muito mais vermelhas do que a madeira do pau-brasil realmente. Isso não quer dizer que elas apresentem brasilina. Se nós pegarmos um pedacinho de uma dessas madeiras denominadas falso pau-brasil, nós vamos obter o quê? Uma coloração meio amarronzada. Agora, se a gente fizer a mesma experiência com um pedacinho de pau-brasil, o que nós vamos obter é a brasilina. Até que depois de mais ou menos uma meia hora, a coloração obtida é bem de um vermelho bem vivo. O pessoal na Europa estava desfilando de vermelho aqui na terra de Veracruz, estava começando a se formar uma nação de verdade. O primeiro sinal disso foi que foi instituído um apelido. Os portugueses diziam assim: vai lá pegar pau-brasil, vai lá pro sertão do pau-brasil, vá pro pau-brasil, vá pro Brasil, Brasil. E assim a gente ficou conhecido, Brasil. Se existem os italianos e os americanos, os israelenses e os canadenses, por que nós não somos brasilianos ou brasilienses? É que lá nesse tal de Brasil tinha uma gente que derrubava mata e carregava as toras para os navios. Assim como os baleeiros e os negreiros daquela época, os padeiros e os sapateiros de hoje em dia, essa gente era conhecida como os brasileiros. E foi assim que tudo começou. Um apelido que virou nome de país e uma profissão que virou nacionalidade. A moda do vermelho permaneceu por muito tempo, na verdade até hoje. Só que no século XIX, inventaram a anilina, um produto maravilhoso, totalmente químico, da onde você podia tirar o mesmo vermelho do pau-brasil. Com a nova tecnologia, usar roupa tingida com pau-brasil virou coisa de selvagem. Antenados, os índios já usavam vermelho muito antes dele virar moda na Europa. Na época em que o vermelho ainda era uma cor exclusiva para os reis e para os papas. Qualquer cunhã mais bem informada aqui de Pindorama já tinha o seu cocar vermelho. A anilina decretou o fim da exploração do pau-brasil. Mas a essa altura já era tarde demais. Quase não existia mais essa árvore nas nossas matas. Mas não adiantou, o apelido já tinha pegado. Todo mundo chamava a terra de Veracruz de Brasil.